Quem acha que moto esportiva perde diferente a relação, mesma coisa. Já desfrouxou o parafuso da roda e começa a apertar isso aqui. Vamos lá. Parafuso travou. E depois quebrou dentro da balança. Mas deu tudo certo no final. Lavando a moto aqui, enquanto isso a gente fala sobre o que aconteceu com a relação dela ontem, né? O que aconteceu na hora que a gente foi apertar a relação da moto? Foi desse lado da balança, ela não quis dar aperto, né? Vai ter gente que vai achar que eu não bambiei o parafuso da roda, mas se olhar aqui por cima, você vai ver a diferença ali, ó. Vai ver que eu tinha bambeado sim, até que tava bem solto. E depois a gente removeu a roda para tentar bambear, ele não foi. O que foi o caso? O parafuso, com o tempo ele vai sujando por dentro, né? Esse parafuso aqui. E aí, com a falta de lubrificação e tudo mais, quando ela vai sujando, ele pode travar. E ele travou dentro da balança, que é essa peça aqui. Ele passa aqui por dentro, né? Ele vem daqui e passa aqui. E aí, na hora que a gente estava removendo lá na oficina mesmo, ele já estava, eu vi que ele não estava saindo, então eu levei lá para já evitar alguma coisa pior. Ele pegou e quebrou. Ele quebrou na base. Aqui, né? Quebrou na base. Aí a gente tentou soldar para puxar o parafuso, para poder arrancar ele, né? Soldamos até uma chave para tentar rodar a chave e tirar isso sem a roda. E ele não saiu. Então o que foi a solução? Quebrar o parafuso com a broca. Tem até a marca aqui, ó, que ficou da furadeirinha, que depois só passar uma tintazinha também, não tem problema, não tinha outro jeito de tirar. Quebrar por dentro e pôr outro parafuso. Foi o que a gente fez, refez a rosca, né? E lubrificou bem dessa vez. Colocou outro parafuso. Mas é aquele tipo de coisa que acontece. Uma modificação aí, uma peça que a gente mexe toda hora. E aí às vezes a gente vai mexer e pode acontecer isso daí, principalmente que é moto grande, fica muito tempo sem dar aperto. Ainda mais que a gente roda pouco, porque tá resolvendo outras questões da moto, a gente não tá rodando tanto nela. Então, com o tempo vai acontecendo isso daí, né? Vai sujando. Foi bom que agora tá com um parafusinho novo e dá pra fazer a parte 2 aí, apertando a relação dela, não vai ter problema. De resto, tá tudo top na moto. O que era um outro ponto que eu tinha reparado? Era o seguinte, em marcha lenta, ela tava apagando em marcha lenta. Mas depois que a gente mudou o combustível, isso parou de acontecer. Acredito que seja por conta do aumento de álcool que está acontecendo aí, que alguns postos podem estar abusando aí, está piorando o combustível demais. E como essas motos maiores são em grande maioria, acho que todas, desconheço uma moto aí alta cilindrada que é flex, só aceita gasolina. Então o álcool realmente só piora, só danifica. E aí ela estava apagando a marcha lenta com gasolina comum. Estava colocando em um posto aí que eu não vou falar a bandeira. E o que aconteceu foi que eu mudei de posto e comecei a colocar aditivado. Vou falar qual que eu coloquei, né? Mas não garanto que todas vai funcionar. Eu coloquei pódio, caríssimo. Mas resolveu o problema. Pelo menos para limpar os bicos. Da próxima eu vou tentar com gasolina normal de novo. Ou com grid, né? Mas resolveu. Vou jogar uma água aqui. Sobre o evento de moto que ia ter aqui, Caldas Moto Weekend, né? Que a gente ia participar. E participou de certa forma, foi lá ver como seria, mas não conseguiu ir no resto. Meu trabalho é um pouco puxado, então acabou que eu tive no outro dia. Eu tinha que trabalhar, estava de plantão, então não consegui ir. E no primeiro dia teve um imprevisto, não consegui ir também. E no último, o evento acabava de tarde. Então, nessa de amanhã eu vou. Foram uns 3 dias e a gente acabou perdendo o evento. Mas, como foi lá para os meus colegas que foram, né? Teve o show do Detonautas, teve a colocação de pulseiras. Quem chegou de moto lá não precisava levar nada. Quem não estava de moto tinha que levar 2 kg de alimento, né? Mas no final falaram que foi bem bacana. Tem que lembrar que o evento, a organização, tem eventos que eu já fui que foram melhores. Tem aí no canal, inclusive, tipo de Morrinhos. Não é que é melhor, né? É maior e mais conhecido. Mas o de Caldas a gente tem que lembrar que é novo. E que para um evento tá começando, tá bom. Começou bem.
Mas ainda vai melhorar aí, acredito, nos próximos anos, né? Não é o primeiro, mas a tendência é evoluir. Quantos anos aí não tem o de Morrinhos, não tem os outros, né? Então com o tempo vai melhorando. Vai que num dia cheguei num nível igual de Brasília e veio muita gente pra cá. Foi muito legal, cruzei com muita gente de moto, de motoclube, de outros lugares aí. Foi maneiro pra caramba, até fora do evento, né? Isso foi um ponto legal. Atraiu muita gente pra cá. Também tempo de chuva agora. Agora ficou limpinha. Sobre a moto, o que a gente ainda quer fazer? Tem gente que pergunta aí sobre viagem, se a gente vai voltar a viajar, quando, né, que tá demorando. Mas é porque você sabe como funciona. Que no Brasil você troca de moto, você já tem que pensar em pagar primeiro para depois começar as manutenções, né? Ainda mais que ela é uma vovozinha, como eu já falei, tem uma idade, tem algumas coisas que eu quero fazer. Quero trocar o cabo do acelerador, tô pensando se eu troco isso daqui ou não, porque ele tá desbotado, eu queria deixar bem novinho. Questão de colocar um peso de guidão, as velas eu tenho que trocar, eu quero trocar o filtro de ar também. Na real eu quero fazer uma geral, né? Depois que eu fizer a revisão geral dá pra confiar. Igual essa questão que aconteceu da balança, se fosse numa viagem, igual na última viagem que a gente fez, a gente teve que parar no meio pra apertar a relação. Se fosse numa viagem que acontecesse isso, e aí nessa viagem tivesse estourado esse parafuso, a gente tava ferrado. Até que a corrente começou até a pular. Outra coisa que aconteceu, né? Mas isso daí já estava previsto. O espaçamento da relação tá maior, então ela já está desgastada. Logo a gente vai ter que trocar de relação. Então o ponto é que eu quero fazer uma geral na moto. E depois que eu fizer uma geral na moto, dá pra gente planejar, né? Pensar em viajar aí, realizar nossos planos, né? Mas até agora é uma moto excelente. Não tive dor de cabeça. Também penso em fazer um seguro. Até por causa que vocês sabem que esse tipo de moto é visada. Não estou falando essa em específico. Esse estilo de moto é visado. Dependendo do lugar que a gente passar, estacionar, se cair, se tiver qualquer tipo de incidente aí, eu quero estar tranquilo, não ter estresse sobre, né, ter que pagar alguma coisa ou me preocupar. Mas no geral é isso. Acredito que a tendência é evoluir. A gente vai resolver o que tem pra resolver. Quero colocar um baúzinho aqui também. Muita gente tá zoando, falando que vai ficar horrível, mas tem. Então vamos colocar, é melhor do que levar a mochila nas costas. E é isso, pessoal, é paciência e vai dar certo. Vocês que ficaram aí com a gente, obrigado. Continue se inscrevendo e o canal só cresce. Instagram também. Valeu!